Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje é dia 19 de dezembro, estamos no Evangelho antes do Natal e desejamos a todos, desde já, do Grupo dos Caminhos de Amor e Paz, um excelente Natal, cheio de luz, cheio de amor e cheio de serenidade. Então, vamos começar, como sempre, com uma prece. Convido a todos para fecharem os vossos olhos, elevarem o vosso pensamento ao alto, respirarem tranquila e profundamente. Amado Pai Celestial, de luz e bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome e refletirmos sobre as verdades que nos deixaste há tanto tempo. Essas verdades nos possam envolver e proteger, intuir e orientar este estudo. Que a Tua luz e a Tua paz permaneça no coração de todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estão a assistir, como nós pretendem continuar a aprender. E em especial, neste dia, este estudo é dedicado a todos aqueles amigos e companheiros da causa espírita que connosco caminharam este caminho e que já se encontram na pátria espiritual. As nossas boas vibrações daqui enviadas sejam para todos eles, mas também para todos nós e para toda a gente, todos os irmãos, nos diferentes planos do planeta Terra. Que a Tua luz e a Tua paz, amado Mestre, nos envolva e nos guarde e nos continue a guiar os caminhos neste planeta, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje temos uma lição que eu particularmente gosto muito, que foi ditada pelo Espírito Erasto, que era o anjo da guarda de Allan Kardec, e foi ditado em 1863. Está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora, e este capítulo 4 intitula-se A Missão dos Espíritas. Portanto, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, a missão dos Espíritas. E diz-nos Erasto. Diz-nos Erasto: já não estais percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar ao novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram as suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos, pregareis o desinteresse. Aos dissolutos, a abstinência. Aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará,
a não ser como reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante do mundo, dos mundos espalhados pelo infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande, perdão. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas se serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os factos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa da fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas, assim vos falou Jesus. Porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas permanecem no coração dos homens, a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós, que apenas muito imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levanta a palavra divina aos grandes, que irão desprezá-la, aos sábios, que desejarão provas, aos simples e humildes, que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, desta expiação terrena, que encontrareis entusiasmo e fé. Ide, pois, eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e baixando a fonte, renderão graças pelas as aflições que a terra lhes reservou. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviarão entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis então perguntar: como reconhecer os que se acham no bom caminho e se entre os que foram chamados para o Espiritismo muitos se transviarão? E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levam consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem a sua vaidade e a sua ambição serão destruídos. Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. E assim, queridos companheiros, após esta belíssima mensagem de Erasto, nós vamos passar a palavra e dar as boas-vindas ao nosso irmão Telmo, que irá fazer o comentário e a leitura que se segue.
Telmo, boa tarde. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado por a possibilidade de estarmos aqui todos reunidos para o Evangelho do Lado. Vamos proceder à leitura do capítulo 58, lição 58, do livro Fonte Viva, com o título Discípulos, o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 14, 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhes pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não protegem, não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele é necessário que nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Após esta leitura, então vamos proceder à nossa reflexão sobre o tema 2, que é um tema interessante, porque discípulos acabamos por ser todos nós. É claro, uns de uma maneira, outros de outra, mas quase todos nós somos discípulos, não é quase. Portanto, boa noite mais uma vez a todos os companheiros de Ideal Espírita. Estamos reunidos para efetuarmos o nosso Evangelho no lar. Agradecemos que coloquem, se me é permitido dizer isto, nas vossas mesas, os copos, os jarros ou garrafões de água, para a mesma ser fluidificada pela espiritualidade, conforme as necessidades físicas ou espirituais de cada um. Iremos proceder então à reflexão da lição 58 do livro Fonte Viva, com o título Discípulos, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, psicografado pelo saudoso Francisco Cândido Xavier. Antes de começar esta nossa reflexão, consultei um dicionário para saber o significado da palavra discípulo. Tem vários. Portanto, temos discípulo, que é a pessoa que recebe instrução em relação a quem lhe dá. Discípulo também é aquele que aprende. Discípulo também é aluno. Discípulo também é aquele que segue as doutrinas de outrem. Durante muito tempo eu pensei que ser discípulo de Jesus bastaria que tivesse decorado todos os seus ensinamentos e soubesse onde estava em cada texto, parágrafo, ponto ou vírgula dos evangelhos,
tudo isso decorado. Ao saber todos estes pormenores, bastaria falar nos ensinamentos e sair pelas praças, pelas estradas ou esquinas e ensinar. No começo do texto, Emmanuel alerta-me ao dizer que não serão essas palavras e as interpretações que me garantem que eu seja apelidado e chamado de um seguidor do Cristo. Portanto, essas palavras e os atos têm de ser refletidas na vivência comum. Como um lago que reflete a minha imagem nas suas águas, ou que reflete o céu, as estrelas nas águas numa noite escura. Se não for assim, todos os ensinamentos e saberes de Jesus que ele transmitiu não terão vida. Para mim, o objetivo é melhorar moral e intelectualmente para crescer, evoluir, e falo-vos no singular porque este assunto assenta uma luva, mas também é para vós. Os ensinamentos de Jesus têm 2022 anos, continuam sempre atualíssimos, porque vêm acender uma luz em nós. Ao entrar em contato com estes ensinamentos, percebo que faço parte de um mundo gigantesco onde tenho necessidade de estar junto, de estar envolvido nos braços de quem me criou, que é Deus, o nosso amoroso Pai Celestial. Sou importante para Ele que me criou, vocês que me cercam e me escutam também o são. E um dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e o meu semelhante como em mim mesmo. Temos de demonstrar o que aprendemos, mas como? Na maneira como lidamos com as situações, no dia a dia, no convívio, com os amigos e colegas de profissão, com os companheiros de caminhada espírita, praticando o que aprendemos no Evangelho, o que aprendemos com estas lições do livro que estudamos, neste caso o Fonte Viva. Nós temos muitos séculos de vivências e prosseguimos no nosso aperfeiçoamento. É provável que eu tenha magoado algum coração ou destruído o sonho e ideal de alguns irmãos durante este processo milenar devido à minha ignorância e provavelmente ter derivado ao meu orgulho e egoísmo. Não digo que não. Ainda estou em construção para subir mais um degrau que seja, embora me tenha apercebido que a escada é longa, mas também não quero desistir. Em relação à cruz, no livro Mãos Unidas, nos diz algo sobre este assunto para percebermos a nossa cruz. É um livro que é dos mesmos autores que escreveram o Fonte Viva e, portanto, na lição 48, A Caminho do Cristo, ele diz aqui no primeiro parágrafo, Emmanuel diz-nos assim: carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que ele próprio nos confiou. Portanto, este trabalho será o nosso aperfeiçoamento. É uma cruz que nós temos para as nossas responsabilidades, para aperfeiçoarmos, e ao aperfeiçoarmos também aperfeiçoamos todos aqueles que nos cercam e convivem connosco. Portanto, Deus também nos confiou essa tarefa, embora nos tenha feito simples e ignorantes, e nós, através dos milénios que vivemos com as desencarnações, vamos nos aperfeiçoando sempre um pouco para adquirirmos conhecimento e chegar até ao ponto em que estamos para ter uma noção do sentido de vida que temos. Depois, também dir-nos aqui, no quinto parágrafo, em quaisquer circunstâncias, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos num orgulho. Ora bem, isto realmente é maravilhoso, num aspecto, porque não importa que nós sejamos, isto na minha ótica, que sejamos perfeitos, porque todas as imperfeições temos.
mas que devemos trabalhar nas imperfeições para estarmos junto de Cristo, dando o nosso melhor. Quando procuramos assim, estamos a fazer o nosso melhor e e a conhecermos a nós próprios. Emmanuel diz que para aceitarmos as nossas imperfeições e, portanto, ser esse o nosso trabalho para termos o nosso conhecimento e admitirmos que fazemos o nosso melhor. Para não cairmos também no chamado orgulho. O orgulho porquê? Por orgulho nós temos sempre a pensar que somos melhores, superiores aos outros e que os outros que nós é que estamos certos e os outros não. E, portanto, também consultando o dicionário, orgulho diz que é um excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades e ou ações, indicando que os outros é que precisam de melhorar, que nós é que estamos corretos. Isso está mal, porque é a nossa cruz. Nós devemos, primeiramente, tratarmos das nossas imperfeições, autoconhecermos, para não fazermos, portanto, para não cairmos no erro de que o próximo é que está sempre errado. E ele termina aqui no 14º parágrafo, nesta lição 48 do Caminho do Cristo, do livro de Mãos Unidas. Em suma, carregar a nossa cruz será, desse modo, romper com os milénios de animalidade em que sedimenta a estrutura humana, principiando por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu. Isto realmente também é fantástico, porque ilumina-nos. O trabalho também ilumina-nos paulatinamente, para nós irmos adquirindo conhecimento e adquirirmos também a nossa maneira de conviver com quem nos cerca e, portanto, temos de ter essa responsabilidade que é só nossa e não é de mais ninguém. Este livro é interessante, Mãos Unidas, eu ainda não debrucei muito sobre ele, passei assim um bocado pela rama, mas penso que está dentro daquilo que estava mais ou menos para isto. Espero não ter defraudado muito esta questão. Para terminar, para dizer que os grandes discípulos e líderes da humanidade, estou a lembrar-me de Francisco Canto Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, não tinham dinheiro suficiente, nem saúde, nem energia, nem tinham físicos vantajosos, portanto, eles fisicamente não eram bons, portanto, não eram atletas de competição, para fazer o trabalho que fizeram. E digo isto porquê? Porque muitas vezes nós pensamos assim, se eu tivesse dinheiro, fazia uma grande doação para um hospital, ou constituiria talvez uma casa para asilar os sem-abrigo, ou as crianças sem pais, ou qualquer coisa assim. Nós não podemos estar à espera de ter dinheiro e de ter tempo para fazer essas situações. Ou fazemos, ou não fazemos, não vale a pena estar a pensar que estes 3 exemplos que eu aqui estou penso eu, que são grandes exemplos, não tiveram dinheiro, nem tiveram saúde por aí, grande além, nem... portanto, o que é que eles fizeram? Eles cumpriram as suas obrigações e representaram o nosso Mestre Jesus com o amor, doando-se aos próximos. Portanto, o que não falta a nós, falta-nos coragem. É provável. Temos de fazer o melhor de nós. Mas pronto, isto são aquilo que eu penso que foram os verdadeiros discípulos. Eu para lá ando a caminhar, mas julgo que não sei se serei um grande discípulo no futuro.
é como eu digo, em tempos, eu ando a aprender e continuo a aprender, porque em tempos, há uns anos, talvez em 2016, 17, há uma pessoa que cruzou o meu caminho, uma senhora que é palestrante e que diz-me assim: temos que aprender a amar Jesus. E eu, na altura, fiquei a pensar: amar Jesus? Eu gosto de Jesus. Gostar é uma coisa, amar é outra. E eu noto que agora, eu falo do meu caso pessoal, de talvez de há um ano e meio para cá, comecei a aprender a gostar de Jesus, aprender a gostar, a amar de Jesus. Acho que ainda vou aprender a amá-lo mais, porque já tive respostas pessoalmente, situações minhas, que ele respondeu por ele ou através de alguém dele. Mas eu senti e recebi isso, e agradeço sempre. E nós temos que começar a aprender, como disseram, a amar Jesus. Penso que disse mais ou menos tudo, penso eu. Peço a Deus e a Jesus que nos ajudem e que nos ajudem a tornar-nos discípulos do nosso amado Mestre Jesus, dentro da melhor forma possível que pudermos, para darmos o testemunho que Ele nos deu. Pronto, penso Muito que é tudo. obrigado, Telmo, muito obrigado, foi muito bonito. Bem-aja, é isso mesmo, temos que aprender a amar Jesus sempre e mais, não é? Eu agora Sim, convidava-o para a prece final, pode ser? está bom, vamos a isso. Uh, vamos então sentar-nos confortavelmente, estarmos confortavelmente, vamos respirar calmamente, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer-lhe o dom da vida, agradecer-lhe o estar connosco neste nosso Evangelho no lar, agradecer a sua presença, que Ele está sempre presente connosco durante todas as nossas atividades e principalmente no nosso Evangelho do lar. Agradecer também à espiritualidade que nos acompanha, que está sempre também connosco no nosso Evangelho no lar, a espiritualidade tutela os caminhos de amor e paz, que nos acompanham, a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados, que também nos acompanham, sejam familiares ou amigos, agradecer-lhes a presença de estarem connosco, agradecer uma vez mais a Jesus a possibilidade que temos de estar a fazer o seu Evangelho no lar, agradecer à espiritualidade a fluidificação das águas conforme as necessidades físicas e espirituais de cada um e agradecer a Jesus que abençoou os nossos lares, as nossas famílias, que abençoe também os lares e as famílias dos nossos vizinhos, que os seus mensageiros, que Jesus permita que os seus mensageiros visitem todos aqueles desafortunados pela sorte da vida, sejam os órfãos, sejam os que estão nas creches, sejam os nossos irmãos nos presidiários, e que sejam principalmente os nossos irmãos também sem abrigo, e principalmente nesta época do ano, esses nossos irmãos que têm camas de vento e que têm telhados de chuva, que Deus e os seus mensageiros e Jesus os protejam e os abençoem. Jesus, gratidão por estares connosco, por nos acompanhares sempre, por estares connosco, nosso Evangelho no lado. Minha eterna gratidão e grato pela tua estadia connosco, pela tua luz, pela tua paz,
pelo teu amor. Vamos pedir autorização para encerrar o nosso Evangelho de hoje, não sem antes agradecer a tua presença e convidar-te para estar novamente com o nosso Evangelho no lar na próxima segunda-feira, que é hábito connosco, como sabes. Gratidão, Jesus, por tudo. Amo-te, amigo. E assim seja. Assim seja. Obrigado. Muito obrigada pela prece muito bonita. Suzy, queres fazer algum comentário a este nosso Evangelho de hoje? Não tenho muito a acrescentar. Obrigada, Maria João, e obrigada, Telmo. Gostei da leitura, por acaso é uma leitura que eu também gosto muito. E acho que de facto devemos seguir, e se pensarmos bem, não é assim tão difícil. Seguimos os caminhos, seguimos os passos de Jesus, não é? É só nós queremos. E conseguimos lá chegar. Obrigada. Obrigada, Suzy. Telmo, queres fazer mais algum comentário final? Diga. Desculpe que eu agora... Telmo quer fazer mais algum comentário final ou podemos... Não, eu é que agradeço a vossa paciência por me ouvirem. Pronto, tentei dar o meu máximo possível, daqui dentro dos meus conhecimentos, mas acho que há muita coisa ainda para falar sobre os discípulos, não é? Mas isto é uma matéria que não fica assim muito dita assim neste tempo, mas de qualquer maneira acho que há muita coisa para dizer. E como lhe digo, nós todos temos que aprender a ser discípulos do Mestre. É claro, com mais vantagens agora do que no tempo dos antigos discípulos, que levavam pedradas, felizmente hoje, não nos devem dar pedradas, podem nos dar outras coisas, mas daí acho que estamos livres. Ainda bem, mas de qualquer maneira, acho que dentro do possível tentei dar o meu melhor e estou a tentar que isto que vá melhorando pela minha parte, a ver se... Porque às vezes eu, por exemplo, neste caso, comecei a escrever uma coisa e depois lembrou-me desta questão que falei no final de Francisco Canto Xavier, do Gandhi, da Madre Teresa de Calcutá, e portanto foram indivíduos, aliás, há muita gente e com quem me cruzei noutros locais até que frequentei, que diziam que gostavam de ser médiuns como o Francisco Cândido Xavier. Eu não ficava admirado por isso, quem é que não gostava, não é? Mas também perguntava assim, e será que querias ter a vida dele? Os problemas que ele teve? Ele não era financeiramente abastado. Tinha que trabalhar para sustentar. Fazia a vida que fazia, deitava-se às 3, 4 da manhã. 6 da manhã levantava-se para ir a pé para o trabalho. Será que a malta queria essa vida? Será que o pessoal também queria as doenças dele? Não. Por isso é que é salutar, era bom. Quem é que diz que não era bom ter a mediunidade dele, que tinha tudo? Era uma mediunidade que tinha tudo. Não é? E então, realmente é bom, é salutar. Agora, e ter a vida que ele teve? Isso é que não. Isso é que ninguém gosta, não é? Calçar os sapatos do outro é que ficou complicado. É difícil, mas pronto. é difícil. Eu, por acaso, lembro de perguntar isso a pessoas que às vezes falavam, epá, eu gostava, também eu, mas calçar os sapatos dele é que é mau. É difícil, É é difícil. difícil. O Telmo falou que nós precisamos de coragem, não é? Para sermos discípulos do Cristo. E é verdade. Eu diria coragem e fé. É preciso acreditar. Falta-me isso. Porque se nós não acreditarmos e não tivermos coragem, primeiro para acreditar, como diz o Telmo, ter coragem em nós. E depois ter coragem para fé viva, para sentir em si o Cristo Jesus e os ensinamentos que Ele nos deu. E assim, queridos companheiros, eu despeço-me de todos, até, neste caso, sexta-feira, porque quarta-feira nós vamos ter as nossas reflexões no ar, sim, mas vão ser gravadas, está bem? E, portanto, nós não vamos estar assim juntos.
De qualquer forma, vamos estar na sexta-feira. De modo que eu desejo a todos uma excelente semana, bom trabalho, gratidão, Telmo, gratidão, Suzy, e que Deus vos abençoe a todos e abençoe a todos os nossos irmãos. Uma boa semana para todos e até Boa noite a todos também. quarta-feira. Muito obrigado por Gratidão. tudo. Tá Gratidão bom. para todos Muito também. grato por tudo. Muito Obrigado por obrigada. tudo. Uma boa noite a Boa todos. noite. Obrigada. Fiquem bem. Beijinhos. Tudo bem. Obrigado. Obrigada. Saúde. Obrigado. Boa noite.